Luz, câmera, ação. Olá, gente, mais uma vez, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. A professora vai iniciar a aula e vou realizar o compartilhamento de tela para que vocês possam ver o mesmo em que eu. Ok? Vocês estão conseguindo ver o mesmo que a professora? Está aparecendo para vocês? Tá. Ok, bacana. Então, assim, ó, eu vou iniciar a aula falando para vocês que o período de maior ganho de conhecimento e experiência é o período em que é um período mais difícil na vida de alguém. Por quê? Porque quando você está num ganho de conhecimento, ganho de experiência, é nos momentos difíceis que a gente consegue aprender. Não foi a professora Evelyn que falou isso não, viu? Foi o Dalai Lama. Então, eu vi essa frase e gostaria de compartilhar com vocês. Ok? Então, assim, Ok. Vamos fazer uma pequena revisão, então. O que nós falamos na aula passada? Lavagem das mãos. O que é importante lembrar sobre a lavagem das mãos? Que hoje, em época de pandemia, e agora que está um pouco mais estabilizado, nunca se ouviu tanto falar da importância da lavagem das mãos. Por quê? Porque a lavagem das mãos, ela é para eliminar vários tipos de micro-organismos. Não é somente vírus, é bactérias, germes em geral. E o que a gente tem que guardar? Guardar que as nossas mãos, existe uma técnica específica. E eu vou só revisar ela para você lembrar, ó. Molhou a mão, movimentos circulares, interdigitais, ó, entre as digitais, as unhas, ok? Punho, secou e não se fecha a mão com a mesma... Você acabou de lavar a mão tudo bonitinho na técnica, você não vai lá e vai fechar a torneira, ok? Falamos ainda que o álcool é para ser utilizado, o álcool 70. Por que o álcool 70? E não esse álcool de limpeza? Porque o álcool de limpeza, ou ele é 46%. Quando o álcool tem essa porcentagem, ele não vai quebrar, ele não vai ser capaz de eliminar esse micro-organismo. Por quê? Porque ele tem 46% de álcool e o restante de água. Quando o álcool é 70, essa é exatamente o que se precisa para poder eliminar os micro-organismos, ok? Aonde que é realizada a lavagem das mãos? Antes da alimentação, não só quando se sai do banheiro, antes de entrar no banheiro, por quê? Vai se secar, o papel higiênico é um pouco mais fino e hoje em dia temos que prevenir muito. E lavagem das mãos, o passar o álcool o tempo inteiro não substitui a lavagem das mãos, ok? Guardadas essas informações, hoje nós vamos falar sobre o quê? Farmácia hospitalar. Qual é a função do atendente de farmácia? Vamos supor que durante as aulas, a professora sempre fala sobre as funções específicas do atendente. E hoje, se esse atendente for atuar dentro de um âmbito hospitalar, quem será o cliente? Como que é a prescrição? O que é isso? Fora do ambiente hospitalar, é a receita médica. Dentro do ambiente hospitalar, é prescrição médica, ok? Então, se você está anotando aí o conceito, olha que interessante. A farmácia hospitalar, ela é um órgão de abrangência assistencial. Ou seja, tem a parte técnica, científica, tem a parte administrativa dentro da farmácia, e ainda é onde se desenvolve atividades ligadas à produção. Ou seja, alguns tipos de medicamentos, de acordo com a farmácia que você for, de acordo com a rotina do hospital, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que lá não se apenas medicamentos prontos. Tem alguns medicamentos, principalmente para câncer, são medicamentos que são manipulados no local. Então, o controle, a dispensação e a distribuição desses medicamentos, ou ainda desses correlatos dessa unidade, uma farmácia convencional vende o quê? Fralda infantil, suplemento alimentar, algumas farmácias vendem para academia, preservativos, enfim, são correlatos diferentes da farmácia hospitalar. Então, qual é o conceito de farmácia hospitalar? Ela é uma farmácia que ela está integrada dentro do hospital
e que tem abrangência assistencial, técnico-científico e administrativo. Ok? Professora, como é que é isso? Hoje, então, encaminha no grupo de vocês como funciona a farmácia hospitalar. A farmácia hospitalar, ela funciona com a mesma rotina, porém com atribuições de ordem diferente. Por quê? Você está na farmácia convencional e aí chega lá, o cliente pega e fala assim para você: eu gostaria desse medicamento. Ele vai te dar receita, você vai observar, você vai dar orientação sobre esse medicamento, você vai fazer a posologia desse medicamento. Nós vamos ter uma aula específica falando sobre a posologia, que é o quê? A dose de quanto tempo esse paciente vai tomar esse medicamento. Isso vai estar onde? Na posologia. Ou seja, como funciona uma farmácia hospitalar? Primeiro, vamos lá. Capítulo 15, página 67. A farmácia hospitalar, ela também recebe medicamentos, assim como a convencional. Há uma organização dos materiais e medicamentos. Porém, observe essa imagem que eu estou aqui compartilhando com vocês. Observaram? Então, ao realizar esse armazenamento dos medicamentos, ele é diferente. Por quê? Na farmácia convencional tem que ter um estoque aonde, apesar que as regras valem para ambas, né? A Anvisa tem regras para armazenamento, o qual nós vamos estar falando lá no projeto de desenvolvimento pessoal. E a farmácia convencional, ela não tem, normalmente, fracionamento. O que é isso? Fracionamento você vai encontrar em farmácias da rede municipal, que é as farmácias dos postinhos de saúde, das UBSs. Lá, sim, há fracionamento de medicamento. Farmácia convencional, o que você vai encontrar? São medicamentos que são os MIPs, medicamentos isentos de prescrição. Você pode comprar uma cartela separada. Agora, na farmácia, ao falar para vocês daqui a pouco, vocês vão entender, para distribuir esses medicamentos, tem que ter algo chamado fracionamento. Você vai entender o que é um fracionamento e ainda, de repente, essa pode ser uma área que vai te chamar muita atenção. Olha lá. Então, próxima pergunta. Se eu fosse diferenciar, quais as diferenças, professora, de eu trabalhar numa farmácia comum, ou seja, numa farmácia comercial, para que eu for desempenhar as minhas funções numa farmácia hospitalar? Observem aqui. Aqui vocês estão vendo a disposição no que é feito? São embalagens separadas aonde já está o nome do medicamento. Então, aqui não é por laboratório, ok? Todo hospital, primeira pergunta que o pessoal faz, todo hospital é feito da mesma forma? Não. Assim como as grandes redes de farmácia, a organização desses medicamentos, elas podem ser ali por ordem alfabética, por forma farmacêutica, enfim, nós vamos ter uma aula que nós vamos falar somente sobre isso. Só que dentro do hospital, o que diferencia da farmácia comercial é o cliente que você vai atender. É ele que você tem que fidelizar. Há uma função de venda, tanto que em algumas farmácias o seu salário, ele é comissionado. Farmácia hospitalar, não. Quem é o cliente da farmácia hospitalar? Agora você ficou curioso, né? O cliente permanece sendo o mesmo. Só que lá, o paciente não vai até você. É feito uma tripla conferência. Vou explicar para vocês como é que é esse processo. Ó. Você vai estar, uma das funções, então, dentro da farmácia hospitalar, a separação de medicamentos. Como? Por períodos. Manhã, tarde e noite. Cada hospital tem uma rotina, mas normalmente é plantão das 6 ao meio-dia, do meio-dia às 6. E das 6 até as 6 horas do outro dia. Então, são 3 períodos. A farmácia hospitalar, ela não para. Normalmente, ela funciona 24 horas. Alguns hospitais, dentro do centro cirúrgico, ele tem uma farmácia. Como que é isso? Então, ele tem uma farmácia lá dentro, o qual é para separar não somente a parte de medicamentos, a parte de anestésicos e ainda das bandejas, ou seja, dos materiais que vai acontecer na cirurgia. O preparo vem tanto da farmácia
quanto vem do centro cirúrgico. Desculpa, corrigindo, da central de material. A central de material providencia lá o quê? Uma separação de instrumentais. Da farmácia vem compressa, gaze, vem catéteres, porque para o paciente fazer uma cirurgia, anotem aí quando a professora falar em correlatos, a professora está falando para você em gases, está falando para você em compressa, está falando em sonda. Sonda vesical de demora, ou seja, catéter de demora. É uma sonda que é passada no paciente na hora da realização da cirurgia. Essa sonda, ela é organizada por tamanho na farmácia hospitalar, ok? Adulto, criança, tem sondas de diversos tamanhos. Pacientes em UTI têm um tipo de correlato, um tipo de alimentação. Tem alimentações que elas chamam-se alimentações enterais. São pacientes que é passado sonda, essa sonda vai até o estômago do paciente. Ela precisa ficar em geladeira. E tem dietas, que elas chamam de dietas parenterais. Dietas parenterais, se você estiver anotando aí, para que você entenda, popularmente dentro da farmácia popular, desculpa, farmácia hospitalar, ela é conhecida como NPP. NPP é nutrição parenteral. É um medicamento, corrigindo, é uma alimentação que o paciente recebe pela veia. Diferente isso, né? Então, o médico vai, passa um catéter no paciente, e esse catéter, ele vai ser lá, direto no coração. Quando o paciente tem dificuldade, ou por um câncer, ou por um acidente, ele precisa ser entubado, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir deglutir, ele está com dificuldade de engolir. Então, é onde é passado os catéteres. É um tipo chama triplo lumen, e tem duplo lumen. Então, se você estiver anotando e você decidir optar, falar, não, professora, eu gostei, eu quero trabalhar agora, eu quero entender como funciona a farmácia hospitalar. Então, para você entrar dentro da farmácia hospitalar, você tem que estudar um pouquinho mais, não somente aquilo que está na apostila, mas esses nomes que às vezes a professora fala. Catéter. O que é isso? Quando eu falar NPP, são produtos que vão ter para você organizar dentro da farmácia. Eu falei para vocês das diferenças. Dentre elas, então, qual a diferença da farmácia comum para a farmácia comercial para a farmácia hospitalar? Seu cliente é o paciente. Então, você vai conversar mais com o pessoal da enfermagem. Cada hospital tem uma rotina. A separação do seu medicamento é por período, manhã, tarde e noite. Se você trabalhar em horário comercial, você vai trabalhar das 8 às 15, cada farmácia funciona de uma forma. Dentro da área hospitalar, às vezes é plantão de 12 horas, você vai trabalhar uma noite e descansar outra, trabalhar uma noite e descansar outra, ok? Cada um segue uma rotina. Quando eu mencionei para vocês sobre algo chamado tripla conferência, quer dizer que o atendente e a equipe de enfermagem faz uma conferência juntos. Como assim? Farmácia comercial é receita, farmácia hospitalar é prescrição. Chega a prescrição do médico. O médico faz a prescrição para o dia. Então, você sabe que a dona Maria vai tomar dipirona 8 horas da manhã, às 16 horas da tarde, e ela vai tomar lá meia-noite. Então, você vai separar o medicamento por período. O período da manhã, o que ela vai tomar? Dipirona. O que ela vai tomar? Plasil. O que é Plasil, professora? É um medicamento para vômito. Ela vai tomar Flagyl. O que é Flagyl? Flagyl é marca. Metroclopramida é para vômito e metronidazol é para antifúngico. Então, esses dois medicamentos, você não vai ouvir o nome comercial deles. Você vai ouvir sempre esses nomes de palavrão, esses nomes difíceis. Por quê? Droga não tem nome fácil. Então, se um exemplo, dipirona é um nome fácil, é um nome de droga. É raro. Mas a maioria das drogas, elas têm nomes complexos. Então, você vai pegar alguém que está me ouvindo, você que está aí prestando bem atenção na aula, você sabe o que é uma seladora? Seladora é uma máquina onde você vai separar os medicamentos e vai ser embalado. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, ó.
Vamos supor que a Roberta fala assim, professora, eu gostei, vou atuar na farmácia hospitalar. Então, ela vai ter que, ela passa por um treinamento onde ela vai mexer com a seladora. Porque quando ela adquire esse medicamento, ela vai realizar o quê? A tripla conferência. Ela vai pegar, adquirir, guardar e dispensar. Só que essa dispensação vai ser junto com o pessoal da enfermagem. Chego lá na farmácia e falo, Roberta, vamos fazer aí, então, uma conferência? Ela vai me devolver a receita e já lacrado. Se eu abrir, ela vai saber que eu fiz o quê? Que eu abri esse medicamento. Você fala assim, nossa, professora, que interessante. Vamos supor que o funcionário desavisado acabou de entrar, a Roberta foi e colocou o medicamento. A hora que ele foi abrir, ele deixou cair esse medicamento no chão. E essa ampolinha custava lá 300, 400 reais. E aí ele vai chegar, olá, Vitória, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? A professora hoje está falando sobre farmácia hospitalar. Estou falando aqui que quando você atua em uma farmácia comercial, o atendente tem a função de venda, ele ali de cativar, fidelizar o seu cliente. Já na farmácia hospitalar, ele vai continuar atendendo o seu cliente. Porém, agora o seu cliente é um paciente que está internado e a ligação é entre equipe. Quando precisa-se de um medicamento, é feito como? O pessoal da enfermagem solicita ou via telefone, cada hospital tem uma rotina, ou vai com a receita. Lá na farmácia, o atendente vai separar toda essa medicação, e vai ser feito o quê? Uma conferência juntos. Até agora, vocês todos estão me ouvindo? Diego, Andressa, Ana. Vocês têm alguma dúvida a respeito dessas informações que a professora passou até agora? Tem, Diego? Não. Tem, Ana, Andressa, Roberta? Não. Então, ok. Então, agora vocês entenderam que dentro de uma farmácia hospitalar você não atende cliente. Você vai ter que estudar um pouquinho mais sobre o quê? Nome de drogas. Observem aqui, igual esse profissional, o que ele está olhando aqui? Cada caixinha dessa é um medicamento. Algumas empresas, sabe aqueles códigos de barra, aquelas maquininhas quando você vai no mercado, lá a funcionária passa o produto? Por exemplo, ela vai lá, passou o produto. Dentro da farmácia hospitalar, algumas farmácias já implantaram isso. O medicamento, ele é por código de barra, ok? Porque se houver um acidente, eu fui lá, pedi para a Roberta, derrubei o medicamento, ou seja, esse medicamento, eu posso virar e de repente falar, a Roberta não me entregou, ela esqueceu. Por isso que a conferência é realizada entre o atendente de farmácia, ou seja, o técnico, ou auxiliar, ou o enfermeiro, ou quem seja que solicitou esse medicamento foi lá, essa conferência é feita os dois juntos, ok? Vamos lá, então. Então, farmácia hospitalar, qual que é a função aí do atendente juntamente com o farmacêutico? A organização e a gestão, não mais atendimento ao cliente. É uma parte administrativa, onde você vai trabalhar ali, você vai atuar com uma seleção de medicamentos, porque é um padrão, ó, conforme essa imagem que eu mostrei para dividir com vocês aqui, compartilhei, ó. Há um padrão, tudo é da mesma cor, não adianta guardar medicamento pela cor, mas o nome dele vai estar sempre discriminado por um número ou por um código de barras, ok? É a participação nas equipes de controle de infecção hospitalar, ou seja, ali você vai ouvir falar muito sobre infecção hospitalar, sobre a importância da lavagem das mãos, e nós tivemos a nossa aula específica sobre isso. Há uma técnica, você recebe um treinamento, não é chegar lá, estou trabalhando na farmácia, vou lavar a mão assim, de qualquer jeito. Não. Tem ali, ó, tem que fazer, nem que seja rápido, tem que fazer todo o procedimento ao manipular medicamentos, ok? Gerenciamento de resíduos, ou seja, dentro do hospital, existe lá, já ouviram falar em coleta seletiva? Azul, amarelo, vermelho, verde, marrom, preto e branco. Isso que eu acabei de dizer é para papel, metal, vidro, resíduos comuns. Guardem bem isso, anotem na sua apostila.
Se você vê dentro do hospital um saquinho de lixo da cor branca, é porque é lixo contaminado. Preto é lixo, é resíduo comum, ok? Também, alguns profissionais participam do suporte nutricional e quimioterapia. Esse suporte nutricional é o exemplo que eu estava dando para vocês agora há pouco. Que existe a NPP, uma nutrição parenteral. É uma nutrição que ela é cara, o custo dela é muito alto e não é dado pela boca, nem pela sonda. É dado por um catéter. Então, o paciente que está em UTI, principalmente, é um paciente que, se ele tiver uma indicação médica, ele vai se alimentar pela veia. Isso vai cair direto no coração. Então, é uma dieta que fica armazenada normalmente na geladeira da farmácia, ok? Então, ela é, entre aspas, um suporte nutricional e, ao mesmo tempo, é um alimento e um medicamento para o restabelecimento desse paciente, tá? Há um desenvolvimento hospitalar, há um controle de qualidade, há uma farmácia, a parte da farmácia clínica, a distribuição, farmacovigilância, enfim, todas essas funções aqui o farmacêutico em parceria com a equipe, ou seja, em parceria com o atendente de farmácia. Sobre a dispensação de medicamentos em farmácia hospitalar é uma das atividades mais de visibilidade associada aos serviços farmacológicos. O que é isso? Dispensação. Dispensar é o ato de entregar. Mas, agora, a partir do nosso próximo projeto, você vai lembrar que dispensação não é só entregar. Se você ficou curioso para saber o que mais que vai na dispensação, continue acompanhando as aulas, que no projeto de desenvolvimento pessoal, a professora vai explicar o passo a passo da dispensação para o medicamento, seja ele em farmácia convencional ou em farmácia hospitalar, ok? Também, o que acontece? A dispensação na farmácia hospitalar é onde se estabelece um contato com o serviço clínico do hospital. Você vai começar a ouvir muita coisa da parte clínica. Por exemplo, você vai começar a entender que o analgésico é para dor. Em que tipo de dor que é esse tipo de analgésico? Vou dar um exemplo, se você quiser anotar. Dipirona é um medicamento, paracetamol é um medicamento para dores leves, não para dores intensas. Ou seja, uma dor que não está suportável, ela está forte. Vai usar lá o Tramal, que é um medicamento de receita controlada. Dentro da farmácia hospitalar também há um controle de receita. A vigilância sanitária também acompanha a dispensação de medicamentos controlados. E também, ela assegura, sobretudo, que o medicamento seja administrado ao paciente. É tudo muito controlado dentro da farmácia. Mandou para o paciente foi a óbito, obrigatoriamente tem que voltar para a farmácia e você tem que dar baixa naquele medicamento para ele voltar para o estoque. Como assim? Diferente da farmácia comercial que você vende, vai para casa, paciente quer usar, usa, não quer, amém? Não. Dentro do hospital, foi lá para UTI. Chegou, foi lá para o andar. O paciente faleceu. Automaticamente, um profissional da equipe de enfermagem tem que devolver esse medicamento, porque ele é faturado. Seja ele pelo SUS, que o SUS é um tipo de plano de saúde universal, ou seja, Sistema Único de Saúde não atende só quem não tem plano de saúde. Ele é universal, ele é para todos. Ou seja, esse medicamento vai ser feito um acerto. O hospital vai receber isso, mas para isso tem que ter sido checado pela enfermagem, ok? Então, que ele seja administrado no paciente de uma forma correta, de uma forma adequada, há um processo e ainda o objetivo. Se a professora perguntar lá para você, lá na sua atividade, qual é o objetivo da farmácia hospitalar? O objetivo dela é contribuir no processo cuidado à saúde. Por quê? A farmácia, ela contribui por um meio de uma prestação de assistência ao paciente com qualidade. Ou seja, não vai ter como errar a quantidade que você vai já deixar separado na seladora. A pessoa não falou da seladora? Então, você já vai deixar ela separado. Então, o objetivo da farmácia hospitalar é contribuir no processo de cuidado à saúde por meio de prestação de assistência ao paciente
com qualidade, que vise o quê? O uso ou o seguro racional, o uso racional do medicamento. Não comprar para poder, talvez, usar. Lá só vai ser usado aquilo que realmente tem que ser usado para o paciente. Há uma portaria do Ministério da Saúde. Então, se você está aí, ó, preste bem atenção nessas informações que a professora vai passar agora. Você sabe o que o atendente de farmácia hospitalar faz? Anota aí. Ele presta serviço à equipe de enfermagem. Item 1. Você sabe o que é conferência das prescrições? Então, como eu falei desde o começo da aula ali, eu falei, não é mais agora receita médica, é prescrição médica. Então, função sua, a prestação de serviço à equipe de enfermagem. Você vai entregar o medicamento para o profissional da enfermagem. Conferência na prescrição, nas prescrições médicas. Você não vai checar, você vai conferir o medicamento do paciente. Preparação de medicamentos, fracionamento e diluição. O que isso quer dizer? Se o paciente precisa de 1 dipirona por cada período, ele vai tomar 3. Você não precisa colocar uma cartela inteira. Você que vai fracionar esse medicamento. E se for necessário, você dilui na farmácia. Se não for, o pessoal da enfermagem faz lá no setor. O que mais que é função sua? Esclarecer as dúvidas sobre o uso de uma determinada medicação. Para isso, você vai passar por treinamento. Tem dúvida, você não sabe o que responder para o seu colega da equipe de enfermagem? Não é vergonha nenhuma dizer que não sabe. O feio é passar uma informação errônea para o seu colega. Chama o farmacêutico e fala, sobre esse medicamento aqui, eu não sei. Você orientaria para ele, para mim também, para mim que eu possa anotar, para que eu possa aprender? Não é feio falar que não sabe. O ruim é da informação errada. Um fator muito importante que é função do atendente dentro da farmácia hospitalar. O preenchimento correto. Você precisar ali, ó, ao você observar sobre o preenchimento, se o médico colocou todos os itens das receitas controladas. Porque essas receitas controladas, lembrando bem, não é um papel que vai ficar só para o hospital. Tem que ser enviado para a vigilância sanitária. Só que isso é uma função específica do farmacêutico. Mas você, antes de passar isso para o farmacêutico, tem que perceber se o médico preencheu o CID, preencheu a quantidade de medicamento, enfim. Outra função do atendente de farmácia, organização dos medicamentos dentro da farmácia. Uma das funções suas também é de organização. Conferência de estoque, observando lote e data de validade. Estão vendo aqui a imagem que eu estou compartilhando com vocês? A maioria vem com código de barra. Tem empresa que é tudo digitalizado. Você vai lá no computador e lança. 10 de pirona, você põe o número 10 e dá ok. Outras é feito no serviço manual. Vai depender do hospital que você for trabalhar. O que mais? Recebimento de novos medicamentos e etiquetação dos mesmos. Então, chegou lá no hospital, como eu compartilhei aquela imagem, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tem vários medicamentos para ser organizados. Você que vai receber juntamente, é tudo feito em equipe, tá? Não é um atendente, não trabalha sozinho, tá? Se você tem dúvida disso, sempre vai ter alguém que tem mais tempo de casa e experiência para ir te orientando como faz. Registro e conferência de notas fiscais, outra função. Enfim, o que eu falei até agora? Farmácia hospitalar. Então, o que é a farmácia hospitalar? Ela é dentro do hospital. Ela pode ser, de acordo com a estrutura do hospital, ela pode ficar num local X central para que todos os andares utilizem. Tem alguns hospitais que têm um suporte maior, tem uma farmácia dentro do centro cirúrgico. É muito interessante. Você não vai ter lembrando bem, você não vai ter o cliente como atendente, você vai ter a equipe de enfermagem ou alguém da área da saúde que vai até a farmácia buscar esse medicamento. É muito interessante que eu quero que você anote aí, é o seguinte, não há um padrão específico como funciona. Eu vou compartilhar com vocês lá no grupo daqui a pouco, tem um hospital chamado Santa Marjorie. Santa Marjorie, eles estão, isso é uma inovação, tá? Então, eu trouxe algo bem diferente para vocês, só que eu não quero falar, eu quero mostrar em forma de vídeo. Como que é um tubo pneumático? Coloquei também dentro da atividade, que eu vou enviar daqui a pouquinho para vocês lá no grupo, um vídeo. Após terminar o formulário, embaixo você clica e você vai assistir como é o funcionamento de uma farmácia hospitalar. E ainda, no Santa Marjorie, para você ficar bem curioso, eles vão instalar dentro da farmácia algo chamado tubo pneumático. O que é isso? É como se fosse assim, ó. Lá no setor X, precisa-se do medicamento, você vai apertar como se fosse um elevador. Aperta o número pelo telefone. Você pode colocar aí para mim no tubo, tá, o medicamento?
Então, o funcionário não vai precisar mais sair do setor para poder ir até a farmácia, ok? Lembrando, então, daqui a pouquinho eu coloco essa atividade da farmácia hospitalar. Hoje, nós estamos fazendo o quê? Realizando o encerramento desse projeto. Então, eu digo para vocês que missão dada, para mim, é missão cumprida. Então, hoje, estamos fazendo o quê? O encerramento. O que a professora vai fazer na próxima aula? Nós vamos fazer um apanhado. Um apanhado? Sim, vamos fazer uma revisão de todas as aulas que foram dadas, da aula 1 até a aula de hoje. Caso você tiver ali, na hora da aula, anota a dúvida, para nos dizer assim, professora, eu não entendi, eu não ficou claro tal assunto. Vai ser na próxima aula, vai estar assim, imperdível. Então, minha missão dada é uma missão cumprida. Próxima aula, nós vamos estar falando, então, a respeito aí dessa revisão de todo o nosso projeto. Vou encerrar minha aula dizendo para vocês assim, ó, persista, porque se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria. E eu estou muito feliz. Eu não sei se eu já falei isso para vocês. Vocês têm participado, mas eu quero ficar mais feliz ainda. Enviem as atividades para que eu tenha certeza que realmente vocês estão tendo uma boa compreensão. Eu vou encerrar minha aula agora e vou falar para vocês o seguinte. A respeito desse assunto de farmácia hospitalar, algum de vocês, eu vou desativar aqui o microfone, vocês têm alguma dúvida? Se tiverem, podem perguntar. A professora está aqui para esclarecer a dúvida de vocês. E vai estar assim, imperdível a próxima aula. Por quê? Se você ficou alguma aula que você assistiu, que você teve dúvida, ou ainda que você não perguntou na hora e quer perguntar, anota e vamos esclarecer. Ok? Alguma dúvida? Andressa, Ana, Agatha, Berta, Vitória? Não. Foi bacana? Gostaram da farmácia hospitalar? Sim. Gostamos. É interessante, né? Então, vamos despedir. Sim.